Pessoal, tudo bom? Vamos dar seguimento aqui à leitura. Hoje vamos ler o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Dia 13/2, né? Nossa, chegamos no meio do mês praticamente. Vamos lá. E aqui a luta continua, né? Os apóstolos indo de cidade em cidade, muitos crendo, sendo expulsos, apanha e vai, mas não desiste. E muitos creem, né? Na vinda e na morte e na ressurreição de Jesus. Vamos lá. E sucedeu que, esse é o capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creres? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que foram batizados em nome do Senhor Jesus, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então, mais 12 aí. Bem-vindo ao grupo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto, então, eles queriam expulsar demônio em nome daquele Jesus que é pregado por Paulo, né? Não é o que ele cria, não. Ah, meu Deus. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Chega a ser engraçado, eles foram... Ah, meu Deus, esse povo vai brincar com coisa séria, ele foi expulsar em nome daquele Jesus que Paulo prega. Aí levaram, foi... O endemoniado foi para cima deles e apanharam, até ficaram nus e feridos. Ai, ai. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali,
importa me ver também em Roma. Quer dizer, depois de passar por lá, eu vou lá em Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices. Essa linguagem, né? Deles, não pouco, quer dizer, dava muito lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntados com os oficiais de obra semelhante, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo, não há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a ânsia e o mundo veneram. Aí começou outro problema aqui, né? Que as pessoas estavam começando está fora do povo de judeu, né? Que está num lugar que o povo crê em outros deuses, e tinha essa deusa Diana, né? E esse pessoal vivia disso, vivia da idolatria. Eles fabricavam, como hoje ainda existe, né? Que as pessoas criam imagem, que vende estátua, estátua, crucifixo, todo tipo de brindes e de coisas relativas à sua religião. E eles viviam disso. E já estava gerando um problema, porque disseram, se continuar desse jeito, ninguém vai mais acreditar na deusa Diana, então o nosso trabalho e o templo que tem dela aqui não vai valer nada mais. Eles vão perder lucro, né? O que importa para muita gente hoje é lucro. Enquanto nas mãos, dizendo que não... Aqui. E bem ouvides, aqui, havendo os quais, vai saber que esse ofício tem... aqui, pronto, de prata. E quais sabemos que desse ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, e até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencendo e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, na época, né? E ouvindo, encheram-se de ira e clamando, dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Paulo queria ainda mesmo assim ir lá, né, falar, né? E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro, não aparecesse lá, né? Porque gostava feio para eles. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outro de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa tinham se ajuntado. Então, complicada a situação deles, né? Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, né? Ficaram lá 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? A imagem dela veio do outro planeta. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque esses homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros.
e se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu a Assembleia. Né? Apareceu o escrivão da cidade aqui e apaziguou, né? Falou, tipo, como se a deusa lá fosse poderosíssima, que veio de outro planeta e que esses caras estão falando não vai impedir nada e essa bagunça continuar vai ser perigoso para nós. Eles vão ser acusados de sedição lá e pelo imperador lá pode ser que eles tenham um problema. Então deixa isso para lá, cada um vai para sua casa. Isso aí é besteira que esses caras estão falando, não leva em consideração. E aqui acabou, né? Tendo dito isso, despediu a Assembleia, né? Despediu a multidão. Aí se acalmaram os ânimos, nem matou-se, nem morreu ninguém. Então tá, capítulo 19 terminando aqui. Deus abençoe. Amanhã a gente vai ler o capítulo 20, tá bom?